Pestes de veneno Cleópatra. Em 47 a.C., enquanto reinava como a última rainha faraónica do Egito, Cleópatra VII voltou sua curiosidade intelectual para uma atividade perturbadora: o teste sistemático de venenos em prisioneiros condenados. A monarca de 22 anos era conhecida por seu grande interesse em medicina e toxicologia. Ela escreveu diversos textos sobre o assunto, mas seus métodos de pesquisa revelaram um desrespeito chocante pela vida humana. Trabalhando em seu laboratório no palácio, com vista para o porto de Alexandria, Cleópatra estabeleceu um processo metódico. Prisioneiros já condenados à morte eram trazidos perante ela sem saberem que se tornariam cobaias em vez de receberem a execução esperada. Os guardas forçavam as primeiras vítimas a consumir pequenas doses de toxinas de origem vegetal, extratos de cicuta, beladona e meimendro. Cleópatra observava com um distanciamento clínico, registando cada sintoma com um detalhe meticuloso. À medida que os sujeitos convulsionavam, ela notava o tempo do seu sofrimento. Quando um prisioneiro começou a espumar pela boca após consumir extrato de beladona, ela documentou a progressão. Primeiro desorientação, depois pupilas dilatadas, seguidas de pulso acelerado e por fim falência respiratória. Aqueles que sobreviviam ao teste inicial não eram poupados. Em vez disso, recebiam doses progressivamente mais altas nos dias seguintes. Os prisioneiros que testavam venenos minerais, como compostos de arsénico, suportavam um sofrimento mais prolongado. Os seus sintomas começavam com cólicas abdominais violentas e evoluíam para diarreia com sangue. Cleópatra estava particularmente interessada em registar quanto tempo a consciência persistia à medida que os órgãos falhavam. Um relato descreve-a aproximar-se das vítimas nos seus momentos finais para lhes perguntar que sensações sentiam. As experiências mais perturbadoras envolviam combinações de toxinas. Cleópatra procurava o equilíbrio perfeito, um veneno que atuasse rapidamente mas sem causar sofrimento visível excessivo. As vítimas destes testes experimentavam múltiplas cascatas de sintomas em simultâneo, paralisia causada por um agente enquanto o outro atacava o coração. Alguns permaneciam totalmente conscientes enquanto o corpo se desligava, sistema após sistema. As suas descobertas viriam mais tarde a influenciar o seu próprio suicídio em 30 a.C., quando alegadamente escolheu a morte relativamente rápida e indolor provocada pelo veneno de áspide, em vez do sofrimento prolongado que tão cuidadosamente documentara. As disseções proibidas de Henri de Mondeville. Em 1315, o respeitado médico Henri de Mondeville trabalhava nas sombras de Montpellier, em França. Durante o dia, lecionava cirurgia na prestigiada Escola de Medicina, defendendo a limpeza das feridas numa época em que a maioria dos médicos acreditava que o pus era benéfico. Mas quando a noite caía, a busca de Mondeville pelo conhecimento anatómico levava-o a ultrapassar limites que horrificariam até aos seus colegas mais progressistas. A medicina medieval continuava largamente baseada em textos gregos antigos que continham erros significativos. Mondeville tinha-se tornado frustrado com estas limitações teóricas. Começou por examinar cadáveres obtidos através de subornos a coveiros. As suas primeiras dissecções foram realizadas em pessoas já mortas, mas as suas observações contradiziam a afirmação milenar de Galeno. A posição dos órgãos, os percursos dos vasos sanguíneos, nada correspondia ao que estava nos testes aceites. Em breve, o exame dos mortos deixou de ser suficiente. Testemunhas afirmaram mais tarde que Mondeville pagava aos guardas da cidade para ter acesso a prisioneiros condenados à morte. Em vez de execuções públicas, esses infelizes eram levados para uma cave de pedra por baixo da sua residência. Lá eram amarrados a mesas de madeira. Mondeville administrava sedativos rudimentares, vinho misturado com mandrágora e ópio, mas estes apenas atenuavam parcialmente a sensação. Os sujeitos permaneciam conscientes. Usando facas especializadas importadas de Damasco, Mondeville fazia incisões precisas no abdômen. A pele era retraída com ganchos, expondo os órgãos internos de sujeitos ainda vivos. Enquanto ofegavam e lutavam contra as amarras, ele observava o movimento dos intestinos, o pulsar dos vasos sanguíneos, a expansão e contração dos pulmões. Introduzia sondas para seguir os percursos dos nervos, anotando quando certos toques provocavam espasmos em músculos específicos. O mais perturbador eram as observações cardíacas de Mondeville. Ele documentou como o coração continuava a bater mesmo quando os seus sujeitos enfraqueciam devido à perda de sangue e ao choque. Alguns mantinham-se conscientes durante mais de 1 hora, enquanto ele examinava metodicamente os órgãos expostos, tomando notas detalhadas em pergaminho com as mãos salpicadas de sangue. As perguntas e súplicas cada vez mais fracas eram registadas como vocalizações distrativas, mas cientificamente relevantes. As experiências da peste Guy de Charlierte. Em 1348, enquanto a peste negra assolava a Europa, o médico Guy de Chauliac enfrentou uma crise médica sem precedentes em Avignon, França. Enquanto a maioria dos médicos fugia, de Chauliac permaneceu, servindo como médico pessoal do Papa Clemente VI. À medida que a doença matava quase 2/3 da população da cidade, o desespero de Chauliac levou-o a transformar pacientes sofredores em cobaias involuntárias para tratamentos não comprovados. A posição de Chauliac dava-lhe acesso ilimitado aos doentes e moribundos.
começou a documentar as diferentes manifestações da peste, distinguindo entre a forma bubónica e a pneumónica, mas a observação rapidamente deu lugar à experimentação. Nas câmaras inferiores do Palácio Papal, estabeleceu aquilo a que chamou as suas salas de investigação, onde eram levados os pacientes mais desesperados para tratamento. Os primeiros tratamentos experimentais envolveram sangrias. De Chauliac variava metodicamente a quantidade de sangue retirada de cada sujeito, anotando com precisão a rapidez com que morriam a seguir. Alguns perdiam a consciência imediatamente, pois os seus corpos já enfraquecidos não conseguiam suportar mais perda de fluidos. Outros agonizavam durante horas, a respiração tornando-se cada vez mais difícil enquanto viam a vida esvair-se para as tigelas de recolha. Quando a sangria se revelou ineficaz, de Chauliac passou a procedimentos mais invasivos. Ele fez incisões nos bubões, os dolorosos inchaços linfáticos característicos da teste, e aplicou várias substâncias diretamente nas feridas. Alguns pacientes receberam cataplasmas de sapos secos. Outros tiveram compostos de mercúrio introduzidos nas suas feridas abertas. Os sujeitos tratados com mercúrio relataram sensações de ardor intenso antes de desenvolverem tremores e perderem o controle das funções corporais. As suas experiências mais perturbadoras envolveram tratamentos respiratórios primitivos para vítimas de peste pneumónica. Aqueles que tinham dificuldade em respirar tinham tubos forçados pela garganta abaixo enquanto vários vapores eram bombeados para dentro. Os sujeitos inalaram vapores concentrados de vinagre, fumo de ervas e até urina aquecida de pessoas não infectadas. Muitos sofreram espasmos imediatos na garganta, ficando praticamente a sufocar enquanto permaneciam totalmente conscientes. Os que sobreviveram a este choque inicial sofreram queimaduras químicas nas vias respiratórias, tornando cada inspiração seguinte mais dolorosa do que a anterior. Chauliac registou meticulosamente cada abordagem falhada, justificando o sofrimento como necessário para o avanço da medicina. A maioria dos sujeitos morreu poucas horas após os seus tratamentos experimentais. Vivissecção em Alexandria. No século III a.C., Alexandria no Egito era o centro intelectual do mundo mediterrâneo. A sua magnífica biblioteca atraía estudiosos de todo o mundo conhecido, incluindo 2 médicos cujos nomes se tornariam sinónimos tanto de avanço médico como de extrema crueldade. Herófilo e Erasístrato, médicos gregos a trabalhar sob a proteção dos governantes ptolemaicos, realizaram aquilo que muitos consideram as experiências mais perturbadoras da história da medicina antiga. Ao contrário dos seus predecessores, que se baseavam na dissecação de animais, estes homens obtiveram permissão do rei Ptolomeu I para realizar dissecações em seres humanos vivos. Os seus sujeitos eram criminosos condenados à morte, entregues pelas autoridades como já mortos aos olhos da lei. Relatos históricos estimam que entre 300 e 600 pessoas foram submetidas à vivissecção durante este período. Nenhuma sobreviveu. Os procedimentos decorriam numa câmara especialmente construída junto à biblioteca. Os sujeitos estavam totalmente conscientes enquanto eram amarrados a mesas de madeira inclinadas. Não existiam anestésicos além do vinho, que por vezes era negado para se observarem reações sem qualquer embutamento. Utilizando instrumentos de bronze e ferro, os médicos faziam incisões iniciais precisas ao longo do abdômen. Retratores especializados mantinham afastadas as camadas de pele e músculo, expondo os órgãos internos dos sujeitos ainda vivos. Enquanto os sujeitos gritavam, Herófilo mapeava o sistema nervoso, seguindo os trajetos dos nervos a partir da medula espinhal. Ele distinguiu corretamente entre nervos sensoriais e motores ao manipulá-los em pacientes conscientes, observando quais toques causavam dor e quais provocavam movimentos involuntários. Erasístrato concentrou-se no sistema circulatório, observando o fluxo sanguíneo nos vasos expostos e o coração ainda a bater. Os sujeitos mais valiosos eram aqueles que permaneciam conscientes durante mais tempo. Alguns relatos descrevem médicos a fazer perguntas aos vivissectados, questionando sobre as sensações à medida que diferentes órgãos eram manipulados. Uma das vítimas terá permanecido consciente durante quase 2 horas enquanto os médicos sondavam o seu cérebro exposto, aplicando pressão em diferentes áreas e documentando as alterações sensoriais ou movimentos musculares resultantes. O médico romano Celso escreveu mais tarde que, embora o conhecimento adquirido pudesse beneficiar futuros pacientes, prejudicar alguns para beneficiar outros violava o princípio essencial da medicina. Apesar desta preocupação ética, tal não impediu que a prática continuasse durante décadas. Experiências pós-ex. Na Europa do século XVIII, as ex-públicas atraíam multidões enormes, não só de populares, mas também de médicos, anatomistas e filósofos naturais ansiosos por realizar experiências nos recém-falecidos. A eficiência da guilhotina tinha levantado novas questões científicas. Durante quanto tempo persistia a consciência após a decapitação? Seria possível restaurar temporariamente a vida através de novas técnicas elétricas? As respostas eram procuradas através de experiências realizadas em nome da ciência, mas com métodos que horrorizavam até os espectadores de ex mais endurecidos. A 14 de maio de 1754, em Copenhaga, o fisiologista Johan Winslow conseguiu acesso especial a um assassino ex. Segundos após a decapitação, a cabeça ainda quente foi levada rapidamente para uma mesa onde Winslow iniciou a sua investigação.
Primeiro, ele picou o rosto com instrumentos cada vez mais afiados, anotando cuidadosamente que as pálpebras estremeciam e o maxilar ficava tenso durante aproximadamente 2 minutos após a separação. Quando gritou o nome do condenado diretamente ao ouvido, as testemunhas relataram que os olhos se voltaram brevemente na direção do som. As experiências mais perturbadoras envolveram as teorias elétricas de Luigi Galvani. Em Paris, em 1793, enquanto o reinado do terror produzia um fluxo constante de ex-criminosos, o médico Pierre-Jean Georges Cabanis aplicou correntes elétricas a cabeças decepadas momentos após a queda da lâmina. A primeira aplicação fez com que os olhos se abrissem muito, dando o que os observadores descreveram como um olhar de perplexidade. A segunda fez com que os músculos faciais se contraíssem em expressões que lembravam raiva ou dor extrema. Uma cabeça terá movido os lábios como se tentasse falar durante quase 4 minutos após a separação. As experiências realizadas no tronco decapitado revelaram-se igualmente perturbadoras. Quando os eletrodos eram aplicados à espinal medula exposta, os braços davam um safarão para cima como se tentassem alcançar a cabeça ausente. A estimulação perto do coração provocava contrações rítmicas, mesmo depois de o órgão ter parado naturalmente. Alguns relatos descrevem membros a moverem-se com coordenação suficiente para quase empurrar o corpo da mesa de exame. A questão mais controversa continuava a ser a da consciência. O fisiologista alemão Samuel Thomas von Sommering realizou uma série de testes especificamente para determinar a consciência após a decapitação. Aplicou vários irritantes químicos ao tecido cerebral exposto enquanto observava as respostas faciais. Relatou que as expressões reativas continuaram até 7 minutos, embora com intensidade decrescente. As implicações de que os condenados pudessem experienciar os seus próprios exames post-mortem perturbavam até outros cientistas. No entanto, as experiências continuaram durante décadas, justificadas como necessárias para compreender a natureza da própria morte. O touro de bronze de Famaris. Em 570 a.C., a cidade siciliana de Agrigento caiu sob o controle de Falaris, um tirano cujo nome se tornaria sinónimo de crueldade sádica. Ao contrário dos governantes que simplesmente eliminavam os oponentes, Falaris transformou a eliminação em uma forma grotesca de entretenimento e curiosidade científica. A sua criação mais infame foi o touro de bronze, uma estátua metálica oca concebida não apenas para matar, mas para criar uma ilusão acústica perturbadora para aqueles que se reuniam para testemunhar a execução. O dispositivo foi criado por Perilaus, um artesão ateniense do bronze que procurava ganhar o favor do tirano. O touro em tamanho real foi fundido em bronze com uma atenção meticulosa aos detalhes anatómicos. No interior havia uma câmara oca suficientemente grande para conter um ser humano adulto. O que tornava o dispositivo especialmente horrível era o seu design acústico. Uma série de tubos e canos ligava a câmara interior às narinas e à boca do touro. Estes eram calibrados para transformar os gritos humanos em sons semelhantes ao mugido de um touro. Quando uma vítima era condenada ao touro, era forçada a entrar por uma porta na lateral da estátua, que depois era selada com parafusos de bronze. Por baixo do touro, os assistentes acendiam uma fogueira. À medida que o metal aquecia, a pessoa lá dentro sentia primeiro calor, depois um aumento da temperatura e, finalmente, a dor lancinante do contacto com o metal quente o suficiente para causar queimaduras imediatas. Não havia uma morte rápida nem perda de consciência devido ao fumo. Os tubos que transportavam os seus gritos também forneciam apenas ar suficiente para prolongar o sofrimento. As vítimas tentavam primeiro evitar tocar no metal, contorcendo os corpos para minimizar o contacto. Mas à medida que toda a câmara aquecia, isso tornava-se impossível. A pele deles colava-se ao bronze superaquecido. Segundo relatos, a maioria das vítimas permanecia consciente durante mais de 20 minutos, enquanto os seus corpos literalmente cozinhavam de fora para dentro. Os seus gritos, distorcidos pelos tubos acústicos, entretinham as multidões reunidas, que ouviam apenas o mugido de um touro em vez da agonia humana. Ironicamente, o próprio Perilaus tornou-se a primeira vítima do aparelho. Depois de apresentar a sua invenção, Falaris ordenou que o criador fosse colocado lá dentro para testar a sua eficácia. Alguns relatos afirmam que Falaris o removeu antes da morte, apenas para depois expulsá-lo por outros meios. Outros afirmam que Perilaus pareceu completamente em sua própria criação, experimentando em primeira mão o sofrimento que havia arquitetado para os outros. Túnica moesta. Durante o reinado do imperador Nero, no primeiro século da era cristã, o Circo Máximo de Roma foi palco de espetáculos de crueldade sem precedente. Entre os métodos mais horríveis estava a execução conhecida como túnica molesta, a camida incômoda. Esta forma de execução transformava seres humanos em tochas vivas, combinando o entretenimento público com uma exploração metódica de como o corpo humano respondia à imolação progressiva. O processo começava com uma preparação cuidadosa. Prisioneiros condenados, muitas vezes cristãos, dissidentes políticos ou aqueles que tinham cometido crimes contra o Estado, eram primeiro despidos e depois vestidos com uma túnica especial. Ao contrário do tecido comum, esta peça de roupa tinha sido embebida durante horas numa mistura de substâncias altamente inflamáveis.
A base era normalmente pés, resina de pinheiro, reforçada com enxofre e nafta, uma substância petrolífera natural que aderia à pele e resistia a ser apagada com água. Depois de vestidos com esta peça fatal, as vítimas eram conduzidas à arena. Lá, colares de metal eram trancados à volta dos seus pescoços, presos a estacas de ferro cravadas no chão. Estas restrições eram cuidadosamente posicionadas a uma altura que garantia que as vítimas permanecessem de pé durante todo o suplício, impedindo-as de tentar sufocar as chamas rolando no chão. Ao cair da noite, os carrascos aproximavam-se com tochas. A ignição começava normalmente na bainha da túnica. A mistura especializada criava chamas que se espalhavam lentamente para cima, consumindo a roupa e a carne em fases progressivas. Observadores médicos notaram que as vítimas permaneciam totalmente conscientes durante as primeiras fases da queima. Os minutos iniciais traziam a agonia das queimaduras superficiais, à medida que o fogo consumia as camadas superficiais da pele. À medida que as chamas subiam, as vítimas sentiam dores cada vez mais intensas, à medida que os tecidos mais profundos eram atingidos. Muitos tentavam desesperadamente arrancar as roupas em chamas, mas a natureza adesiva da mistura tornava isso impossível. O alcatrão colava-se à pele em fusão, criando uma fonte de combustível autoalimentada a partir da própria gordura corporal da vítima. O médico romano Galeno documentou que a consciência frequentemente persistia durante 6 a 8 minutos após o início do processo de queima. As vítimas podiam ser ouvidas a gritar de forma coerente, muitas vezes a suplicar ou a rezar, mesmo quando os seus membros inferiores já não passavam de tecido carbonizado. A morte acabava por não ser causada apenas pelas queimaduras, mas por uma combinação de choque, perda de fluidos e asfixia, à medida que as chamas atingiam o rosto e o fumo enchia os pulmões. Durante todo o processo, a posição imobilizada da vítima garantia a máxima visibilidade para as multidões reunidas que assistiam enquanto seres humanos eram metodicamente transformados em cinza e fragmentos de ossos ao longo de aproximadamente 20 minutos.